Eu sou o Rogério Lopes, da página Rede News Brasil. E vamos para a nossa análise do dia. CPI da pandemia tem na mira o presidente Bolsonaro. As tensões políticas internas do Brasil vivem num ritmo acirrado no meio ao combate da pandemia do coronavírus. O fator predominante a ser observado é a politização do vírus chinês. Dentro de uma cronologia de acontecimentos, podemos constatar que o governo federal tomou todas as medidas precisas, justas e necessárias para administrar a pandemia do coronavírus no Brasil, até que o Supremo Tribunal Federal não interferisse nas ações tomadas pelo Palácio do Planalto. Na terça-feira do dia 4 de fevereiro de 2020, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, declarou estado de emergência em saúde pública para prevenir a chegada do novo coronavírus chinês no Brasil. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e definiu que o Centro de Operações de Emergência seria a estrutura federal responsável por articular políticas de prevenção à nova doença. Mesmo com a medida decretada pelo governo federal, a festa tradicional do Carnaval foi realizada no Brasil sob o argumento que não havia sido registrado nenhum caso de coronavírus. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, havia afirmado que não há, aspas, nada específico sobre o Carnaval, aspas. Ele ainda garantiu que portos e aeroportos iriam ser monitorados e recomendou lavar as mãos e evitar compartilhar objetos como copo e talheres. O Ministério da Saúde informou, abre aspas, no momento, não há comprovação que o novo coronavírus esteja circulando no Brasil. Portanto, não há precauções adicionais recomendadas para o público em geral. Fecha aspas. E que era fake news que o Carnaval seria porta de entrada para o novo coronavírus. O que disse a Fiocruz? A Fiocruz confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020. Só que, segundo um novo estudo do Instituto Oswaldo Cruz, a doença já circulava pelo país muito antes disso. A primeira morte por infecção pelo coronavírus foi registrada no Rio de Janeiro na quarta semana epidemiológica de 2020, referente ao período entre 19 e 25 de janeiro. O estudo da Fiocruz contrasta bastante com o que os dados oficiais mostravam sobre a doença no Brasil. O primeiro caso ocorreu em 26 de fevereiro e a primeira morte apenas em 17 de março. O estudo da Fiocruz não confirmou se o primeiro óbito realmente correspondeu ao primeiro caso nacional, mas identificou que já havia transmissão comunitária em andamento em São Paulo, desde o começo de fevereiro, entre os dias 2 e 8 daquele mês, referente à sexta semana epidemiológica. Na prática, isso significa que pessoas infectadas já circulavam e infectavam outras pessoas pelo Brasil antes do Carnaval, criando um cenário ideal para a disseminação da Covid-19 nos blocos carnavalescos. Segundo estima o estudo, enquanto as festas de rua aconteciam, já havia 10 pessoas mortas por causa do coronavírus, com outras 24 infectadas. Quando o primeiro caso de transmissão comunitária foi confirmado pelo Ministério da Saúde, já eram 733 infectados e 209 mortes, segundo as estimativas da Fiocruz. Fonte da notícia: Olhar Digital, site olhardigital.com.br. Enfim, infectologistas, sanitaristas e o próprio ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
ignoraram que as comemorações do Carnaval em 2020 poderia ser um portal de contaminação e disseminação do vírus pelo Brasil, considerando a entrada de estrangeiros no país. Naquela ocasião, segundo o Ministério do Turismo, a maioria dos visitantes estrangeiros chegava da Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Chile, Uruguai, França e Alemanha. A China não foi incluída na lista. Fonte da informação: BBC News Brasil, em 5 de fevereiro de 2020. Bem, continuando a cronologia dos acontecimentos, conforme matéria publicada pelo site gov.br, Governo do Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, instituiu o Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19, sendo esse comitê coordenado pela Casa Civil. Na quinta-feira, 19 de março de 2020, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que perdeu o cargo definitivamente no dia 30 de abril de 2021, por desvios de verbas na área da saúde durante a pandemia, havia editado um decreto que determinava a suspensão do transporte interestadual de passageiros entre o Rio de Janeiro e estados com circulação confirmada do coronavírus ou situação de emergência decretada. Paraná e Maranhão tomaram decisões semelhantes. Fonte da notícia: Agência Brasil, matéria publicada em 21 de março de 2020, às 16 horas e 27 minutos. Em suma, o governo federal, representado pela União, estados e municípios, traçou o caminho certo, criando um comitê de crise de combate ao novo coronavírus para definir outros serviços públicos e atividades considerados essenciais e editar atos para regulamentar e operacionalizar as normas. O decreto estabeleceu ainda que os órgãos públicos e privados pudessem manter equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais, com canais permanentes de diálogo com órgãos federais, estaduais, distritais, municipais e privados. Podemos assim dizer que o governo federal, com base na hierarquia, traçou um salvo-conduto para administrar a crise sanitária partindo as diretrizes da União, chegando aos estados e municípios através de um curso natural. Porém, as medidas do governo federal geraram conflitos com as medidas divergentes dos governadores de alguns estados, judicializando a disputa pelo poder para administrar a pandemia. Na próxima reportagem, iremos falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PDT no STF contra o governo federal no dia 23 de março de 2020. De Lusiânia, Rogério Lopes.